Olá, na última aula a gente começou esta parte em que a gente tem que determinar uma solução particular de uma EDO linear não homogênea. Aqui está escrita a EDO linear não homogênea de ordem N. A gente passou várias aulas resolvendo a EDO linear homogênea, quando aqui tem um zero. E foi dito, sem ainda ter dado a justificativa rigorosa matemática, que se a gente primeiro resolver o problema da EDO linear homogênea, aquela que tem um zero, tem como se obter a solução completa do problema completo quando tem uma função H. De teoremas lá atrás, do início da disciplina, teorema 2, a gente sabe que a solução desta EDO linear não homogênea possui este formato: uma contribuição que é uma solução particular dela, ou seja, satisfaz a EDO, e a combinação mais a combinação linear de n soluções linearmente independentes da EDO linear homogênea, quando tem um zero. Esse y1, y2, yn satisfazem a EDO linear homogênea e são linearmente independentes. É o que se chama um conjunto fundamental de soluções. Então, às vezes, resolver o próprio problema da EDO linear homogênea, quando tem um zero aqui, já é um problema difícil, como falei para vocês. Para quaisquer coeficientes A0 de x, A1 de x, AN-1 de x, se forem quaisquer coeficientes quaisquer que dependam de x, a gente não tem uma receita mágica, uma fórmula mágica em termos de fatores integrantes, etc., que nos permita chegar a qual é a expressão do y1, do y2 e do yn. Se precisa de alguma informação extra. Se os coeficientes forem constantes, tudo bem, a gente viu que se podem obter essas n soluções. Bom, de qualquer forma, a gente está assumindo aqui que a gente já passou pela etapa da resolução da EDO linear homogênea, quando tem um zero. Ou seja, já conhecemos o y1, y2, yn. De alguma forma foi determinado esse conjunto fundamental de soluções. Já foram determinadas. E o que nos está faltando, então, é determinar essa solução particular. Isso é o que a gente está vendo agora. E foi dito na aula passada que a gente vai estudar dois métodos para fazer isso. Um é o método de variação de parâmetros e outro é o método dos coeficientes a determinar, ou coeficientes indeterminados. Tudo bem, então na aula passada a gente já apresentou o método de variação de parâmetros para o caso desta EDO quando a ordem for 2. E deixamos iniciado o método para o caso que a EDO for de ordem n. E o que está aqui? Quando a EDO for de ordem n, a gente escreve nossa solução particular dessa forma: um coeficiente A1 de x, então é uma função de x, y1 de x mais A2 de x, y2 de x, reticências, até chegar ao enésimo termo, AN de x, yn de x. No método de variação de parâmetros, então, lembremos este y1, y2 e assim vai, y3, todas essas funções já são conhecidas. De alguma forma a gente se virou e queremos encontrar o yp. Então, as incógnitas são as funções A1 de x, A2 de x até AN de x. Então, eu apresentei simplesmente a resposta, porque é uma coisa comprida se chegar a isso do método. O método simplesmente se propõe a encontrar uma solução particular, não a forma mais geral de uma solução que obedeça a esta solução. Somente uma é suficiente. Então, o método chega aqui montando este sistema de equações, que na verdade são equações para as derivadas de A1, A2, AN de x, aqui aparece A1', 2', AN', monta um sistema linear de equações de n equações, com n incógnitas. O caso n igual a 2 só tinha duas equações, a primeira e a última. Bom, então, o que nos está faltando?
Nos está faltando, digamos, formalizar aqui e dizer, bom, qual é a solução para a expressão para A1', que seria, viria de resolver isto, e a solução para A2', A', e aplicar isto em algum exemplo, né? Então, vou começar aqui. Então, esse é um sistema, né? Em princípio, a gente tem que substituir aqui qual é a expressão de y1 de x, y2 até yn, também das derivadas, né? y', y2', yn', e assim até a derivada de ordem n-1, de y1, de y2 e de yn. E tem que resolver, tá? A gente pode formalmente dizer qual vai ser a solução desse sistema pelo método de Cramer, que muitos de vocês podem ter visto no colegial, pelo menos a fórmula, que é um método em que a solução de um sistema linear de equações, quando possui solução e essa solução é única, cada uma das incógnitas vem dada por um quociente de dois determinantes, né? No numerador tem um determinante e no denominador tem outro determinante. O determinante que vai no denominador, né, é o determinante dos coeficientes aqui, y1, y2, yn, y', y2', yn', etc., que vai acabar sendo o Wronskiano das n soluções, né? E depois o determinante que vai no numerador eu especifico aqui, mas tudo isso faz parte de uma fórmula que chama fórmula de Cramer, né? Então, da fórmula de Cramer, para a solução de um sistema linear de equações, né, vem que, então, a késima incógnita, a linha K de x, tá? Então, tal como eu falei, tem um quociente de dois determinantes, o determinante que vai no denominador, né, acaba coincidindo com o Wronskiano das n soluções y1, y2, yn, né? E o determinante é formado por na primeira coluna tem y1, y', y1, duas linhas e assim vai, né? Acaba sendo o Wronskiano. Então, vou colocar aqui Wronskiano de y1, y2, yn de x, tá? Esse é o determinante que vai no denominador. E no numerador, tá? Vou escrever desta forma. Vou colocar aqui um wk de x, tá? Multiplicando a função h de x, que é a função que aparece do lado direito da nossa EDO, né? E que aparece aqui na última equação somente. As primeiras n-1 equações do lado direito todas têm um zero. E a última somente tem a função h de x. Então, Então, esta é a fórmula. Já vamos ver isso aplicado num exemplo, né? Então, onde, né, wk de x é obtido substituindo a késima coluna do determinante w, né, que é o Wronskiano, né, y1, y2, yn de x, substituindo a késima coluna por
zeros, 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 exceto na última linha que tem 1. Substituindo por isso. Então, quando a gente monta esse determinante, que é um determinante de uma matriz n por n, a gente monta o Wronskiano, para calcular esse WK, nesse determinante n por n, né, na expressão onde estão as entradas do Wronskiano, né, na 40ª coluna a gente troca ela e coloca isto aqui. Né? Tem zeros em todas as partes, exceto na última entrada, que tem 1. Né? Então a gente vai ver como que funciona isto num exemplo. Repito que essa fórmula que estou utilizando aqui vem daqui a chamada fórmula de Cramer. Né? Uma fórmula pronta para soluções de sistemas lineares de equações. Então vamos para um exemplo. Exemplo. Encontre ou determine uma solução particular da seguinte EDO. O exemplo que eu vou considerar aqui vai ser uma EDO de terceira ordem. Então, y3 linhas menos 2 vezes y2 linhas menos y linha mais 2y igual exponencial de 3x, onde x se encontra na reta real. Então, o exercício só está pedindo encontrar uma solução particular. Não está pedindo encontrar a solução geral do problema. Tá, mas a gente que, nesta abordagem de variação de parâmetros, está vendo isso, a gente sabe que para encontrar essa solução particular desta EDO, a gente precisa primeiro ter y1, y2 e y3. 3 soluções linearmente independentes da EDO homogênea. Então a gente tem que passar pela resolução da EDO homogênea, né? Quando a gente segue esse método. Então vamos lá. Solução. Então, primeiro, EDO homogênea. A gente copia o lado esquerdo e iguala a 0, no caso da EDO homogênea. Então, y3, vou colocar o rótulo H, homogênea, menos 2 vezes y2 linhas, rótulo H, menos y linha H, mais 2yH igual a 0. Só vou checar que todos os sinais e coeficientes estejam certos. É isso aí. Bom, então, se a gente conseguir resolver esta EDO linear homogênea, a gente então consegue encontrar a solução particular e ter a solução do problema completo. Né? Como eu falei, pode ser que a gente fique travado aqui. Mas, esta EDO linear homogênea de terceira ordem é uma EDO de coeficientes constantes. E esse caso a gente sabe que você pode resolver completamente, sem nenhuma dica, sem nenhum chute, sem nada. A gente já tem a teoria, né? E a teoria é que a gente monta a equação característica, né, associada a ela. Equação característica. Né? Seria R cubo menos 2R quadrado menos R e mais 2.
elevado a zero. Conhecendo as três raízes dessa equação característica, a gente tem como encontrar y1, y2, y3. Isso já faz parte da teoria das EDOs lineares homogêneas que a gente viu. Muito bem. Deixa eu ver. Vou manter essa fórmula em algum canto. Essa fórmula que está aqui, né? Porque vamos precisar dela em algum momento. Vou abrir um espaço aqui, tá? Para ela. Então, vamos colocar aqui que a linha K, x, é igual. Então, aqui embaixo vai o Ronskiano de y1, y2, y. Desta vez vai ser y3, tá? Só vou colocar com 3, né? Porque a nossa ideal daqui é de terceira ordem, né? E aqui vai o WK de x. Onde a gente tem que lembrar que esse WK, nesse caso, seria o determinante trocando a késima coluna por 0,01, né? A função h de x, e o que está aqui? Né? Essa é a função h de x. Então, aqui já vou colocar que vai exponencial de 3x. Muito bem. Então, vamos apagar. Ok, então temos que encontrar as três raízes dessa equação de terceiro grau, né? Então, existem fórmulas para as raízes de uma equação de terceiro e de quarto grau. A de segundo grau é a fórmula de Bhaskara que todo mundo conhece. A de terceiro e quarto grau a gente não se estuda, mas existe em princípio, né? Existe sim, se a gente vai atrás nos textos, hoje na internet você pode encontrar, mas é uma coisa a elaborar. Se aparecer assim, para a gente, assim, algum exercício, se aparecer uma equação de terceiro grau, é porque a gente pode encontrar pelo menos uma raiz por inspeção, né? A ideia não é esticar a resolução do exercício colocando aqui uma equação de terceiro grau que a gente precisa ir lá na fórmula elaborada da solução de uma equação de terceiro grau. Não é essa a ideia, né? Se aparecer em algum exercício, porque pelo menos uma raiz a gente pode encontrar por inspeção, por chute, tentativa. E se a gente conhecer uma raiz, depois dá para encontrar as outras duas por divisão de polinômios, tá? Então, vou colocar aqui por inspeção, vemos que R1 igual 1, né? Se eu substituir aqui R por 1, aqui vai ficar 1 ao cubo, né? 1 menos 2 menos 1, 1 e o menos 1 corta, e aqui tem menos 2 por mais 2. Aí a gente vê que efetivamente R igual 1 é uma raiz. Né? Então, em nossos exercícios, tá? Pode acontecer sempre que a gente, se aparecer uma equação de terceiro grau, que vai ter alguma raiz inteira, que não seja muito grande, assim, que esteja, por falar assim, entre menos 3 e 3 no máximo, né? Algum desses números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Se for 0 é trivial, né? Porque aí já dá para colocar o R em evidência e fica uma equação de segundo grau que a gente já resolve direto, né? Bom, então, substituindo, a gente vê isso. Então, agora para encontrar as outras duas, a gente faz divisão de polinômios. Por quê? Porque significa que o que está escrito aqui, esse polinômio de terceiro grau aqui, necessariamente, né, vou chamar ele de P de R, né? Então, necessariamente, P de R necessariamente pode ser escrito como P de R igual
E aqui, um fator R menos 1 vezes um Q. Vou colocar Q2 de R para enfatizar que o polinômio que vai multiplicando R menos 1 é um polinômio de segundo grau. Né? Isso é o teorema de álgebra. Necessariamente, se R igual a 1 zera este polinômio de grau 3, necessariamente tem que estar o fator R menos 1 aqui. Né? Assim também zera o lado direito. Portanto, então, temos que determinar quem é esse polinômio aqui. Por determinar. Né? Esse polinômio pode ser determinado como o quociente, né? Q2 de R e o quociente de P de R, né, dividido por R menos 1. Sendo mais explícito, R cubo menos 2R ao quadrado menos R mais 2 dividido por R menos 1. O quociente disso vai ser o polinômio de grau 2. Então, deve acontecer, por consistência, que essa divisão vai dar um polinômio de grau 2. Né? É uma divisão que cabe exatamente. Né? Tem o resultado e o resto dessa divisão tem que ser zero. Senão, há alguma coisa errada. Então, R igual a 1 não seria uma raiz, o qual a gente já confirmou. Então, divisão de polinômios. Isso se faz da mesma forma que quando a gente divide um número, por exemplo, 330 dividido por 11, por dar um exemplo. Como é o procedimento que a gente faz? A gente diz quanto vai 11 entre 3, vai 3 vezes 3. Este não vai caber exatamente, né? Teria que ser, vou colocar aqui um 9, vejamos, 3, não vai ser tão imediato, tá? Aquele que cabe exato é esse daqui, tá? 3 vezes 11 dá 33, então isso aqui dá 0, esse outro número, 3, também não vai ser exato, então deixa ver, 330, então 343, aí, vejamos aqui, 343, então isto vai 341, então só quero mostrar rapidamente como que isto funciona. Então se dá 3, aqui dá 1, isso aí sim, desce 1, quanto vai 11, que vai 1, né? E aqui dá 0, né? O resto dessa divisão é 0. E aqui dá o quociente de 341 dividido em 11, né? Ou seja, a gente pode escrever que 341 dividido em 11 é exatamente 31. Então, o que acontece aqui com números é o que a gente faz também com polinômios. Então, a gente coloca R ao cubo menos 2R ao quadrado menos R mais 2 dividido por R menos 1 igual. Quantas vezes vai R em R cubo? Vai R ao quadrado, né? Multiplicado R ao quadrado por R menos 1, isso vai dar R ao cubo menos R ao quadrado. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, 3 vezes 11 dá 33. Calculo a diferença desses dois, aqui deu 1, e depois desceu esse outro. A diferença desses dois termos, o R cubo vai embora. Quando estou subtraindo, aqui fica com mais R ao quadrado, então aqui dá menos R ao quadrado. Desço o seguinte termo, como aqui, menos R. E aqui eu perguntei quantas vezes vai 11 neste termo, que aqui já acabou sendo 11 e aí acabou o exercício. Aqui ainda vai ter mais uma etapa. Quantas vezes vai R em menos R ao quadrado? Vai menos R. Então, quando a gente multiplica aqui, vai dar
menos r ao quadrado, menos r vezes menos 1 dá mais r, certo? E agora tenho que calcular a diferença desses dois termos. Vai cortar o r ao quadrado, mas o r não vai sumir, não, vai ser menos r de novo. Então aqui vai dar menos 2r. E desço esse outro termo, mais 2. E agora sim, esta última etapa, quantas vezes vai r em menos 2r? Vai menos 2. Quando multiplicar menos 2 por r menos 1, dá exatamente menos 2r mais 2. Então aqui não tem espaço, né, mas aí eu colocaria linha e colocaria o resto da divisão, que é 0. Tinha que ser 0 porque este polinômio cabe exatamente aí. Então este é o polinômio Q2, né? Esse que está aqui. Opa. Q2 de R. Tá certo? Bom, vejamos. Temos o polinômio grau 3. Aqui. Então, logo, a equação característica vem dada por dois pontos. Temos esse fator r menos 1. Vezes o polinômio Q2, que agora já temos ele, r ao quadrado menos r menos 2. Tudo isso está igualado a 0. E as outras duas raízes vão vir deste polinômio de segundo grau que está ali. Inclusive, não é necessário, neste caso, utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Por inspeção a gente consegue fatorar isso aí. Então, r menos 1 r igual a 0. Então, aqui tem que ir números que multiplicados, o produto desses números deve ser menos 2. E a soma desses números deve ser menos 1. Né? O produto dos dois números deve dar menos 2. E a soma desse número deve dar menos 1. Esses números são aqui menos 2 e mais 1. Né? Se eu multiplicar menos 2 por 1, vai dar esse menos 2 aí. E se somar menos 2 mais 1, vai dar menos 1. Então aqui agora se a gente tem as três raízes. Né? Então, a primeira que a gente já tinha por inspeção encontrado, né? R1 igual a 1. E agora a segunda e a terceira. R2 igual a 2. R3 igual a menos 1. Ó. Olha, alguém poderia me falar que talvez conseguiu encontrar já as três raízes do polinômio de grau 3 que está aqui por inspeção, que conseguiu encontrar 1, 2 e menos 3 já de uma vez. Bom, se conseguiu, então não é necessário assim que faça esse procedimento que eu fiz assim para encontrar as outras duas da fatoração e tudo e pouco tempo. Só que nem sempre vai estar garantido isso, né? Pode ser que as raízes que estejam aqui acabem dando números grandes, né? Menos 10, menos 7, alguma coisa assim. Então aí fazer a inspeção, a gente não sabe se vai conseguir, a partir do problema grau 3, inspecionando assim, vai chegar na solução, né? E poderia também eventualmente acontecer que vai que aqui tenha raízes complexas conjugadas, né? Então, o mais saudável, né, é encontrar uma por tentativa e erro, né, e as outras duas, né, fazendo o quociente dos polinômios, encontrando esse polinômio de grau 2
E a segunda e terceira raiz são as soluções dessa equação de segundo grau que vem demandar que 2 seja zero. Essa parte daí igual a zero. Tudo bem. O que a gente faz então com as três raízes da equação característica? Daí vem então que temos que uma primeira solução da EDO linear homogênea, quando temos zero, né? Colocamos aqui a solução, a gente queria escrever y de x, né? Seria 1c1 vezes, a primeira solução vai ser exponencial de 1 vezes x, mais c2, a exponencial de R2 vezes x, que vale 2, mais C3 vezes exponencial de menos 1 vezes x. Essa seria a solução da EDO homogênea, que é a primeira parte, né? Ou seja, estas funções seriam y1, o y2 e o y3. Muito bem, essa é a primeira etapa do exercício. Ainda não determinamos a solução particular, né? O que foi dito que a gente precisava primeiro encontrar y1, y2 e y3 para posteriormente, utilizando o método de variação de parâmetros, a gente encontra a solução particular. Então, segunda parte. Determinação de uma solução particular, né? YV de x. Coloquemos aqui. Bom, por enquanto a gente viu o método de variação de parâmetros, né? Mas a gente sabe que depois vamos estudar o método dos coeficientes a determinar. Então acontece que vou fazer também esse mesmo exercício no caso dos coeficientes a determinar, né? Então você pode resolver, então vamos ter pelo menos aí para o mesmo exercício as duas versões de como encontrar uma solução particular, né? Mas por enquanto vai ser o método de variação de parâmetros. Então vou colocar aqui, utilizaremos o método de variação de parâmetros. Então, qual é o ponto de partida do método? A gente busca encontrar YP montando aqui a 1 de x vezes y1, que está aqui, mais a 2 de x vezes y2, mais a 3 de x vezes exponencial de menos x. Assim começa o método, né? Onde, deixemos claro, esta é y1, esta outra é y2 e esta outra é y3. Tá. Então, olha, eu vou montar o sistema. Em princípio, a gente não precisa montar o sistema se a gente já vai usar esta fórmula pronta, tá? Se a gente já vai usar esta fórmula pronta. Mas propositalmente vou montar o sistema para que a gente não perca de vista o que a gente está fazendo. O sistema de equações que vem do método de variação de parâmetros. Então, a primeira equação é A1' de x vezes y1, que é exponencial de x, A2' de x vezes exponencial de 2x, mais, vou deixar um espaço aqui, tá? Um espaço, A2' de x exponencial de 2x, mais A3' de x exponencial de menos x. Então essa é a primeira equação, aí o lado direito vai no zero. A segunda equação, né, vai A1',
E agora vem as derivadas destas funções. Aqui está y1, y2, y3. Aqui vem a derivada. Neste caso, a derivada exponencial de x é ela mesma. Mas não vai acontecer isso com a exponencial de 2x. A derivada dela vai dar duas vezes. E também a derivada exponencial de menos x vai dar menos exponencial de menos x. Portanto, aqui vai um sinal menos. Esta é a segunda equação. E também o lado direito é igualado a zero. A última é aquela que não vai igualar a zero, vai igualar a função h de x no exercício, que é exponencial de 3x. E o que vai aqui? Vai a 1', e agora vem a segunda derivada. A derivada de cada uma das funções que está aqui. Então, neste caso, é mantida a mesma por ser a exponencial de x. Mas neste outro caso, a função é duas vezes exponencial de 2x. Quando derivar ela, vai descer outro fator 2, então vai aparecer aqui um 4. 4 a 2' exponencial de 2x. E aqui tenho que derivar menos exponencial de menos x. Quando eu derivar mais uma vez, esse menos vai sumir. Então vai aparecer mais a 3' exponencial de menos x. Então esse é o sistema, né, que a gente tem que resolver de acordo com o método de variação de parâmetros. Muito bem. Então, vou já colocar aqui quais são as expressões do Wronskiano e de cada um desses determinantes, mas vamos ver. Só vou escrever as expressões aqui, só para vocês assim guardarem o que são esses WK. Né? O Wronskiano é exatamente o determinante com os coeficientes que aparece aqui. Eu vou colocar simplesmente W. Tá? Wronskiano, que é o Wronskiano de y1, y2, y3, é o determinante, né, das funções. Aqui, exponencial de x, exponencial de 2x, exponencial de menos x. Ok? Depois vamos à derivada destas funções. Exponencial de x, duas vezes exponencial de 2x, menos exponencial de menos x. E finalmente mais uma derivada que vai dar estas funções que estão aqui. Exponencial de x, 4 vezes exponencial de 2x, e aqui mais exponencial de menos x. Ok? Esse é o determinante de 3 por 3. Eu já mostrei em uma aula anterior como que você pode abrir isso. Muitos de vocês também aprendem no cursinho, aqui tirando umas linhas, umas diagonais, né, como fazer essa conta. Tudo bem, o que me interessa é que vocês saibam fazer esse cálculo. Então, eu vou dar aqui quanto é que dá a resposta desse Wronskiano. Não quero mexer com esse cálculo. Isso vai dar 6 vezes exponencial de 2x. Isso que dá o Wronskiano, o que vai aqui no denominador. Para este exemplo, 6 vezes exponencial de 2x. Olha, se vocês quiserem também podem resolver esse sistema pelo método da eliminação, né? Eliminando uma das incógnitas. Também você pode fazer isso. Pode ser esse método, simplesmente estou utilizando este outro para ver como que funciona a fórmula que vem já pronta, né, de Cramer. Vou manter esta parte aqui, apago, aqui também. Então, por exemplo, qual seria este W1? W1, então, vai ser um determinante de 3 por 3 também. Então, o que a gente tinha dito, ele é obtido montando o mesmo determinante original
do Ronskiano, só que na késima coluna, desta vez vai ser a primeira coluna, a gente coloca 0, 0, 1. 0, 0, 1. E mantém o resto. Exponencial de 2x, 2 vezes exponencial de 2x, 4 vezes exponencial de 2x. E aqui, exponencial de menos x, menos exponencial de menos x, e aqui exponencial de menos x de novo. Tá? E tem que abrir essa conta. Não vai ser tão longa porque tem 0, 0. Tá? Não vai ficar tão longa, mas não quero entrar nesse detalhe. Então, façam vocês essa conta e vão obter aqui menos 3 vezes exponencial de x. Tá? Façam essa conta. Então, com isso, já teríamos, substituindo nesta fórmula daqui, a expressão de A1'. Né? Quanto vale A1'? Vejamos como que eu faço. Quero mostrar também qual é a expressão do W2. Né? O W2, vejamos se eu consigo colocar aqui. Tá? E o W3 já vou colocar direto a solução. Só para aqueles de vocês que não estão familiarizados com a fórmula de Cramer, né, tenham aqui uma primeira familiarização. Né? W2 de x, repito, a gente coloca o determinante de 3 por 3. Desta vez, né, a késima coluna é a segunda coluna, por se tratar da segunda solução. Então é na segunda coluna que eu coloco um 0, 0, 1. E mantenho a primeira e a terceira coluna. Aqui vai exponencial de x, exponencial de x, exponencial de x. E aqui vai exponencial de menos x, menos exponencial de menos x. E aqui exponencial de menos x. O W2 seria esse determinante daí. Também não quero aqui entrar num detalhe. Vocês fazem esse cálculo e o que se obtém, curiosamente, aqui é constante, não depende de x. Nos produtos sempre vai aparecer uma exponencial de x que multiplica uma exponencial de menos x que dá 1. E são vários termos aí, no final dá 2. Tá? Muito bem, e vou colocar aqui já qual é a expressão. Né? E vou colocar aqui qual é a expressão do W3, simplesmente já fornecendo a resposta. Tá? Vou colocar aqui o que se obtém para o W3 de x montando o determinante, etc. Né? W3 de x dá exponencial de 3x. Isso que se obtém. Então, entre W1, W2 e W3. Então, agora sim vou apagar o W, temos ele aqui. Portanto, então, a linha de x seria W1, que está aqui, menos 3 exponencial de x, vezes a função h de x, que é exponencial de 3x, dividido por 6 exponencial de 2x. Então, numericamente, esse menos 3 dividido por 6 vai dar menos 1/2. No numerador vai dar exponencial de 4x dividido por exponencial de 2x dá exponencial de 2x. Essa seria a expressão de A1'. Ok, A2' seria o W2, que é 2 vezes a função h de x, que é exponencial de 3x, dividido pelo Ronskiano, que é 6 vezes exponencial de 2x. Desta vez vai dar um fator 1/3. E a exponencial de 3x dividido por exponencial de 2x dá simplesmente exponencial de x. Vamos tentar aqui colocar a 3'. Tá? No numerador vai W3 de x, que é esse que eu coloquei aqui, exponencial de 3x, vezes a função h, que também é exponencial de 3x, né? Neste caso coincidiram,
e vai dividido por aquele, vou colocar aqui em cores porque vai ficar por isso, 6, né? 6 vezes exponencial de 2x. Então desta vez vai ficar no fator 1/6. E no numerador, exponencial de 6x dividido por exponencial de 2x vai dar exponencial de 4x. Vou confirmar aqui. É isso aí. Tá? Então, essa fórmula é a fórmula de Cramer. Então, repito, a gente não é obrigado a utilizar a fórmula de Cramer. Se vocês quisessem resolver este sistema eliminando uma incógnita entre duas equações, a primeira a segunda e a segunda a terceira, resolvendo o sistema de 2×2, tendo essas duas soluções e depois voltando atrás para achar a terceira, tudo bem. O que interessa no final é que a gente chegue a qual a expressão de A1', A2', A3', que são as incógnitas daqui. Tá? Esta é uma proposta onde já vem tudo pronto, mas tem que fazer os cálculos. Mas também é bom não perder de vista o que a gente está fazendo. A gente está resolvendo esse sistema de equações. Beleza. Então, temos aqui as expressões da derivada de A1, de A2 e A3, né? Vou apagar aqui o sistema. Bom, então, temos que integrar, né? Integrar aqui para obter quanto é A1 de x, integrar aqui para A2 de x e A3 de x. Desta vez são integrais imediatas, né? Porque são integrais de exponenciais, né? Então, integrando, obtemos A1 de x, né? A primitiva da exponencial de 2x é a própria exponencial, mas tomando cuidado, dividida por 2. Então, quando eu integro aqui, vai dar simplesmente menos exponencial de 2x dividida por 2, então aqui vai ficar menos 1/4. Né? Já tem o fator menos 1/2, e quando integro a exponencial de 2x, dá a própria exponencial de 2x dividido por 2. Ou seja, resulta aqui um fator menos 1/4. Não. Então, não precisamos aqui colocar as constantes arbitrárias, como eu já falei na aula passada. A gente só precisa encontrar uma solução particular. Utilizando esta fórmula, não preciso escrever as contribuições adicionais que viriam por meio de constantes arbitrárias que resultam de cada uma destas integrais. Não vai contribuir em nada para a solução final do problema. Tá? A2 de x seria igual. Então, desta vez, a integral indefinida exponencial de x é simplesmente ela. Então, temos 1/3 exponencial de x. E por último, a3 de x, a primitiva de exponencial de 4x, é ela dividida por 4. Portanto, aqui vai 1/24 exponencial de 4x. Vou só confirmar aqui. Menos 1/4, 1/3, 1/20. Ok. Então agora nos está faltando só substituirmos aqui. E daí vamos obter yp de x. Então, finalmente, yp de x igual a 1 de x. Vou abrir uma chave, colocar aqui menos 1/4 exponencial de 2x, esse é a 1 de x, multiplicando a exponencial de x, esse é o primeiro termo. Segundo termo, abro uma outra chave, substituo a expressão de a2 de x, vai 1/3 exponencial de x, multiplicando a exponencial de 2x, mais, e na terceira linha, abro uma chave para substituir a3 de x,
que é 1 sobre 24 exponencial de 4x multiplicando a exponencial de menos x. E agora tenho que multiplicar isto e ver se se pode reduzir, colocar da forma mais enxuta possível. Agora sim já posso apagar esta formulinha de Cramer. Então, quanto vai ficando aqui? Y de x seria menos 1/4 exponencial de 3x, esse produto, depois mais 1/3. Este produto aqui também vai dar exponencial de 3x, né? São exponenciais diferentes, não, estão trocadas de lugar, né? Mas vai dar exponencial de 3x. E esse último caso, vejam que são exponenciais diferentes das anteriores, mas também vai dar, porque tem exponencial de 4x menos x, vai dar exponencial de 3x também, com o fator 1 sobre 24. Então, uma coisa boa que aconteceu aqui neste exemplo, né, é que aparece a mesma função exponencial de 3x, exponencial de 3x, exponencial de 3x, que pode ser colocada em evidência, né? X, então aqui vai menos 1/4, mais 1/3, mais 1 sobre 24, tudo isso vezes exponencial de 3x. Né? E aqui é só tomar mínimo comum denominador e fazer essa soma, tá? Vou dar simplesmente aqui a resposta disto, tá? É 1/8. Então a conclusão é que a solução particular que é determinada pelo método de variação de parâmetros vem dada por 1/8 exponencial de 3x. Isso era o que pedia o exercício, né? Encontre uma solução particular dessa EDO. A gente sabe que se tivessem nos pedido a solução geral dessa EDO, é só essa solução particular mais C1, Y1, mais C2, Y2, mais C3, Y3. Então, não há muita diferença entre um enunciado e outro, né? O esforço que tem que ser feito é o mesmo. Tudo bem. Olha, mas vejam que a solução particular, uma observação aqui. Vejam que a solução particular que a gente obteve é bastante simples, né? Aqui a função h era exponencial de 3x, aqui também diz que apareceu uma exponencial de 3x com o fator 1/8, né? Mas houve que fazer cálculos intermediários que não foram tão curtos, né? Então, o método de variação de parâmetros, né, em nenhum momento garante, né, que os cálculos que devem ser feitos para chegar na solução particular vão ser curtos, podem ser longos. Aqui a gente viu que a gente demorou um tanto em fazer esses cálculos para chegar à solução particular, tá? Mas o que é bom é que o método de variação de parâmetros sempre funciona. Em que sentido? Serve para todo caso, né? Aqui poderia ter tido, por exemplo, uma função seno de x, uma função 1 sobre x² mais 1, por dar um exemplo. Né? Alguma função que é contínua aí na reta real, né? qualquer uma, e o método de variação de parâmetros, as contas eventualmente podem ser longas, mas no final chega a uma solução. Por que eu menciono isso? Porque a gente vai resolver este exercício por outro método, que é o método dos coeficientes a determinar, que vamos ver na continuação. A gente vai ver que vai ser mais curto, né? Vai ser mais rápido. Mas há uma ressalva. O método dos coeficientes a determinar não dá para ser utilizado com qualquer função h de x, né? Para uma como esta, uma exponencial de 3x, vai ser possível. Mas, por exemplo, eu mencionei uma função 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. O método dos coeficientes a determinar não serve, não se aplica para esse outro exemplo, né? Então, é bom ter um método que sirva para qualquer situação.
pode ser que os cálculos sejam longos, mas a gente sabe que no final tem que calcular as integrais, paciência, resolver o sistema, tudo isso, paciência, mas no final se chega a uma resposta para a solução particular, né? Com o método dos coeficientes a determinar, vai depender se a função que está do lado direito, a função h de x, se encaixa dentro de um esquema que a gente vai ver, dentro de umas possibilidades. Se não cair em nenhuma dessas possibilidades, não vai ser aplicável por esse método e a gente vai ficar sem uma solução particular, pelo menos por esse outro método. Então, é bom saber que tem um método que funciona em qualquer caso de uma função h de x. Ok, então dito isso, agora passamos a ver o método dos coeficientes a determinar. Método dos coeficientes a determinar. E também alguns textos chamados de método dos coeficientes indeterminados, tá? É o mesmo método. Então eu vou apresentar ele por meio da resolução de exemplos, tá? Estudaremos ele por meio da resolução. Vamos ver 6 exemplos, tá? Vai ter uma variedade grande de exemplos. Tá? E depois, quando eu tiver explicado esse método nesses 6 exemplos, eu vou dar um tipo de resumo, deixando claro para quais casos de função h de x que está do lado direito o método é aplicável e em quais casos não é aplicável. Tá? Mas primeiro vamos com os exemplos. Tá? Em todos eles, pede-se encontrar uma solução particular. Tá. Então, vem na continuação. Tá? Letra A. Bem escritos com o operador diferencial, na notação dos operadores diferenciais, tá? D2 mais 3D menos 4 aplicado numa função y de x igual 6, a função constante 6. Letra B. No operador D2 menos 3D menos 10 igualado à função exponencial de x. Letra C. D3 menos 2D2 menos D mais 2y de x igualado a exponencial de 3x. Então esse é uma EDO de terceira ordem, 2D. E aproveito já de mencionar o exemplo da letra C, é o exemplo que acabamos fazendo aqui para o método variação de parâmetros. Então vai ser um exemplo com uma EDO de terceira ordem, onde a gente vai ter obtido a solução particular, já vimos por aqui, né, pelo método variação de parâmetros, e agora a gente vai ver aqui pelo método dos coeficientes a determinar. E podemos fazer uma comparação. Letra D vai ser D2 mais 4D menos 25
21 y de x igualado dessa vez a 2x exponencial de x. Tá? Então, faltando mais dois casos, vou ver se consigo escrever eles aqui. Letra E e F. Letra E, D2 mais 1, aplicando na incógnita y de x, né, igualado a 3 vezes cosseno de x. E letra F, o último, né, D2 menos 4D mais 4 y de x igual 2 vezes exponencial de 2x. 3 cosseno de x, 2 vezes exponencial de 2x. Os anteriores são esses que estão aí. Em todos estes casos, pede-se resolver a EDO para x na reta real. Tá? Em todos esses exemplos. Não vai dar para resolver todos eles nessa aula. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Então, solução. Letra A. Então, o da letra A, primeiro eu vou fazer a introdução do método. Qual é a ideia, né, para ver como é que funciona, né, que é totalmente diferente do método variação de parâmetros. Né. A ideia deste método consiste em primeiro adivinhar, né, que formato vai apresentar a solução particular que a gente está buscando. Já explico com maior detalhe isso. Mas consiste em primeiro em adivinhar, né? Então, vou fazer isso na continuação. Então, suponhamos, vou colocar aqui, que uma solução particular, da EDO, dessa daqui, né? Estou resolvendo esta nesse momento. Suponhamos que uma solução particular da EDO venha dada por, então, yp de x, algo que não é para nada óbvio, pelo menos neste momento, uma constante, uma função que seja puramente constante, que não dependa de x. Tá? Neste momento, vocês têm todo o direito de me questionar de onde eu tirei isso, de onde eu tirei que uma solução particular, que essa EDO, né, admita uma solução particular, que é uma constante. Eu já vou justificar isso. E vou, pelo menos, pedir que, neste momento, por enquanto, acreditem que isso seja verdade. Já vou explicar isso, né? Mas esta é a parte onde eu digo que o método adivinha, né? Faz uma proposta de um certo formato, né, que vai ter a solução particular. Esse formato é uma constante. Repito que vai ter como argumentar isso, mas quero deixar isso para quando já tivermos encontrado essa solução particular. Mas o método começa aí, né, com uma proposta de uma solução particular, e nessa solução particular vai aparecer um ou mais coeficientes. Aqui aparece um só, que é C, né? E esse coeficiente que tem que ser encontrado, tem que ser determinado.
Por isso o método chama método dos coeficientes a determinar. Aqui há um coeficiente só, e o coeficiente a ser determinado aqui é este C. E como que a gente determina esse valor de C? Não vai ser qualquer constante que vai aí, é simplesmente demandar que esta função obedeça a EDO, por ser uma solução particular, né? Então, substituindo em aqui, substituindo na EDO, veja, quanto vai ficar? Segunda derivada, né? P duas vezes x, mais 3 vezes primeira derivada, menos 4 vezes yp, né? Tem que ser igual a 6. Né? E, bom, para este formato, vai ser bastante simples neste caso. Outras vezes dá um pouco de trabalho. Neste caso é bastante simples. Aqui substituímos, isto é C. A derivada dela, por se tratar de uma função que é constante, vai ser zero. E a segunda derivada também vai ser zero. Então, o que sobrevive aqui do lado esquerdo, vejam, sobrevive menos 4C igual a 6. Onde deu para encontrar o valor de C, o quociente de 6 e menos 4, né? Então, o valor do coeficiente C então, não é uma constante arbitrária, é uma constante sim, mas com um valor bem definido, é menos 3,5. Né? E o fato, né, de que a gente tenha chegado a uma igualdade consistente, onde do lado esquerdo também não contivesse nada que dependesse de x, está dizendo que a nossa suposição, que a solução particular viesse dada por uma constante, estava correta. Então, a nossa conclusão aqui é que nossa solução particular seria dada por função constante menos 3,5. Deixa eu ver um pouco, talvez aqui não estou tendo esse sinal. Tudo bem, menos 3,5. Tudo bem. Então, agora a pergunta do milhão, porque aqui já isso era o que era pedido no exercício, encontrar uma solução particular. A pergunta do milhão: de onde eu tirei que podia encontrar uma solução particular que fosse constante, né? Vou explicar isso na continuação. Vou manter aqui a resposta do primeiro, tá aqui em cima, tá? Num cantinho aqui, para poder apagar. Não quero apagar aqui o lado esquerdo, né? P de x começou com essa proposta e a gente encontrou que C dado por menos 3 sobre 2. Então, vou apagar aqui. Agora eu quero justificar isso. Vamos lá. Então, justificativa, tá? Justificativa da proposta P de x igual a C. Então, fatoremos isso daqui, né? A gente sabe que quando a EDO em questão for uma EDO linear de coeficientes constantes, como são todas estas, a gente é válido fatorar aqui como se se tratasse da fatoração de um polinômio. Então, o ponto de partida escrevo a EDO fatorada, vejamos, D
uma coisa de outra coisa, e aqui y de x igual à função constante 6. Então, números que multiplicados aqui derem menos 4 e que somados derem mais 3. Esses números são mais 4 e menos 1. Né?